Boa tarde a todos. Jesus abençoe os nossos esforços de modificação. Nosso querido Mestre possa estar nos envolvendo nesta hora, que nós estamos aqui com a nossa presença, num ato favorável a todos nós, na busca de um conforto, na busca de uma explicação. Cada um de nós está aqui por algum motivo, e sempre é por um motivo o mais correto, o mais valioso possível. Então, que esse Mestre Jesus possa, através dos benfeitores amigos, estar nos envolvendo amorosamente nesta tarde. Nós agradecemos mais uma vez o convite desta casa para podermos estar aqui participando dos trabalhos, uma casa que é muito querida ao meu coração, porque por aqui eu já passei como trabalhador constante, né? E o Rui, que hoje não está podendo estar aqui conosco, o Rui muito gentilmente sempre me acolheu nos retornos que eu faço aqui neste lar. Saulo de Tarso era um tribuno, um nobre importante, de uma importante família de judeus, na época dos acontecimentos que nós vamos aqui lembrar. Ele era uma criatura que, dentro dos seus princípios trazidos pelo Sinédrio, pelos princípios que a nobreza da qual ele fazia parte, do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista geral, ele era uma criatura honesta, seguindo os princípios defendidos e transmitidos a ele e assimilados por ele dentro desses contextos nos quais ele fazia parte. Ele era um jovem promissor, um jovem, muito jovem ainda, e com todos esses poderes, com todas essas ascendências, ele era um candidato muito especial para o rabinato. Ele era o próximo escolhido para seguir esses caminhos da escala hierárquica dentro dos judeus, dentro do Sinédrio. E a época em que nós vamos aqui refletir, para trazer para nós os pontos de reflexão, a época em que nós vamos constar, ele está muito incomodado com esta nova área do conhecimento, com esse novo costume, que segundo ele era uma gama de costumes errados que estariam completamente com as convicções e com todos os preceitos trazidos pelo povo judeu, pelos nobres, pelos maiores principalmente da religião. E ele está tão incomodado, ele se incomoda tanto, que ele se torna um perseguidor feroz, determinado, desse movimento novo dos cristãos primitivos. No momento em que nós vamos encontrá-lo na história, ele está passando por uma série de questões íntimas, porque ele já tinha tido reveses muito importantes em sua vida, por causa deste confronto, por causa deste Cristo que o perseguia,
segundo os entendimentos dele à época, que o perseguia de forma tão errada através dos seguidores de Jesus. Ele já tivera tido problemas sérios, problemas muito sérios na sua vida pessoal. Ele tivera perdido a noiva, Abigail, a alma gêmea escolhida, por ele para segui-lo. E ele perde Abigail porque ele se vira sem saber, ele se contradiz contra o irmão de Abigail, de nome Gesiel originalmente, depois transformado em Estevão, já convertido. Gesiel tivera que se afastar da sua família, num pedaço da história que nós estamos retratando, por problemas com os poderosos da época onde eles viviam em Corinto. Eles perdem as propriedades, o pai deles é sacrificado, e ele é colocado nas galés, e ele tem uma vida e se afasta completamente de Abigail, sua irmã. Desaparece. Por essas circunstâncias todas da vida, ele volta. Nós, como não é o livro que é o tema principal, eu não tenho como, por causa do tempo, relatar muito. É lindo o livro, Aliás, o livro estava ali entre os que iam ser escolhidos, e eu precisei dele, pedi emprestado. Tudo isso está relatado num livro escrito por Emmanuel, nosso querido Emmanuel, que através das mãos missionárias mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, nos trazem esse livro, Paulo e Estevão. A história está toda aqui, onde nós vamos ter contato com a parte histórica da época, com os costumes da época. Nós vamos entender um pouco mais como tudo isso funcionava, o Emmanuel nos traz, e principalmente no contexto religioso. E Saulo se torna um algoz de Gesiel quando Gesiel volta, e se transforma em Estevão quando se converte. E ele se incomoda, ele vai assistir palestras de Estevão para ver aquilo que está acontecendo, troca discussões verbais de concepções com Estevão, e fica muito incomodado. E por causa disso ele consegue provocar o sacrifício de Estevão. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo primitivo. E quando ele vai dirigir todo esse trabalho de sacrifício de Estevão numa grande festa popular, ele leva a sua noiva como se aquilo fosse um grande presente, e aí acontece que a noiva reconhece que aquele prisioneiro que está sendo assassinado, nada mais, nada menos, é que Gesiel, seu irmão. E esse momento traz todos esses reveses na vida de Saulo de Tarso. Ele fica com aquela questão da culpa, daquela falta de entendimento, por que o mundo me criou esse tipo de armadilha, e também da separação que fica inevitável em relação à sua noiva. A sua noiva, pelas mágoas constantes pelas quais passa, desencarna. E Saulo, num certo momento que vai buscá-la, depois de tempos e tempos, dentro
da questão do orgulho, se sentindo ainda o homem ferido, vai buscá-la, a encontra praticamente desencarnando. E ele fica revoltado com tudo isso, né? Como é que isso me acontece? E ele consegue autorização para ir perseguir aquele cristão que tinha convertido, que tinha feito o trabalho de conversão a Abigail. Ananias. Ele vai atrás de Ananias. E o trecho da história que nos interessa é este onde ele está indo, autorizado já, numa perseguição para prender e também sacrificar aquele que tinha se tornado seu inimigo. Na cabeça dele, aquele que tinha colocado coisas que não deviam na cabeça de sua noiva, né? Transformando as convicções de sua noiva. E ele está indo no caminho de Damasco, que ele é informado que Ananias está em Damasco. Ele está indo para lá para cumprir a sua tarefa oficial, de prender e de depois provocar o sacrifício daquele cristão de Ananias. Num certo momento da história, ele está chegando já em Damasco, está chegando. Mas desde alguns dias ele está com o coração pesado, ele está com a mente pesada, confusa. Ele começa a se questionar em relação a toda a história da sua vida. Ele era um homem que tinha poder financeiro, poder econômico, ele era um homem que tinha poder político, ele era um homem que tinha poder religioso, ele era jovem, mas ele não era feliz. Não era feliz. Ele não se sente feliz. E no caminho, já próximo do meio-dia, naquele sol fortíssimo, né? Ele vai refletindo o que acontece, né? Por que as coisas me aconteceram, por que a minha vida toda, ele começa a relembrar tudo aquilo que aconteceu, e por que apesar de tudo isso, eu não me sinto feliz, o que essa dupla de pessoas, né, minha noiva e o irmão, fizeram na vida, que eu estou tão perseguido mentalmente por eles. Por que eles influenciaram tanto no meu estado de ânimo, no qual eu me encontro? Por que Gesiel, que transformara-se em Estevão, na hora do sacrifício, me olha, sabendo que eu tinha sido o dirigente daquele trabalho todo de sacrifício, me olha sem ódio, me olha com ternura, me olha com compreensão, me olha com perdão, me olha e ainda se refere a mim como um irmão, com um equilíbrio que eu nunca vi na vida em ninguém. Como é que isso tudo pode acontecer? E ele vai meditando, e o trecho que se segue, me permitam, é tão bonito que eu prefiro ler do que contar. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem. Após o esforço mental persistente e doloroso, quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros.
mas não os vê. Apesar da possibilidade de suplicar o auxílio, Jacó, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente. Mas a confusão de sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros. A Nazarena. Os olhos magnéticos, imantados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto. E foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia o que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada, e incoercível sentimento de veneração apoderou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem, sem nada ouvirem nem verem, ele pergunta: quem sois, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica, em um tom de inconcebível doçura, o Senhor responde: eu sou Jesus. Esse é um dos momentos mais lindos da história do cristianismo, desde o cristianismo primitivo até os dias de hoje. Este encontro maravilhoso, quando o mestre vem ao seu perseguidor e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E também o reconhecimento imediato de Saulo, quando começa a compreender aquilo tudo que está lhe acontecendo. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Vocês podem imaginar se um nobre judeu da época chorava? Não chorava. Era proibido até, né? Para os homens em geral. Aliás, até hoje, né? Numa prática que não é a mais ideal para nós homens, mas imagina na época, né? Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. E a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos, tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail
era a senda real. Aquele era o Messias. A histórica maravilhosa de sua ressurreição não era recurso lendário para fortificar as energias do povo. Aquele mestre tinha curado os cegos. A história era verdade. Aquele mestre tinha curado os aleijados. Aquele mestre tinha libertado os loucos de toda espécie que se lhe apresentavam. Aquele mestre, sem dúvida alguma, era um enviado do Senhor, era um enviado de Deus. Aquele mestre tinha as qualidades que eram totalmente ditas, publicadas, propagandeadas pelos seus seguidores. Ele era verdadeiro. Jesus existia. E mais, Jesus existia e vem até ele. E ele, naquele átimo de tempo, num tempo muito curto, muito rápido, ele compreende tudo aquilo que tinha lhe acontecido na vida e quanto erro ele tinha defendido como princípios maiores. Naquele momento ele sente que, apesar de honesto, ele tinha feito a escolha que não era mais interessante para ele. Os princípios que ele tinha defendido não eram os melhores para a sua vida. Ele percebe que ali está um caminho, que ali está verdadeiramente a salvação. E ele, num ato de humildade profunda e de reconhecimento profundo pelo qual ele passava naquele momento, ele simplesmente diz a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Só isso. Numa simples frase que consegue transmitir para todos nós a grandeza da sua atitude, da sua aceitação e da sua determinação. Senhor, o que queres que eu faça? Vá até Damasco e lá te será dito o que fazer. E aquela figura maravilhosa, aquele homem de beleza majestática, como diz o livro, vai desaparecendo e desaparece da sua vista. E nesse momento ele percebe que ele está cego. Tinham sido criadas pela grandeza do momento e pela força da luz, né, que se manifesta, tinha se criado escamas nos seus olhos e ele não conseguia enxergar. Hoje a doutrina até nos mostra de forma até simples, né, que isso nada mais nada menos é do que efeitos físicos, né? Uma condição de efeitos físicos, né? Que hoje a gente já conseguiu ter vários acontecimentos dessa espécie. E ele vai e é socorrido depois de um tempo num lugar muito pobre. Ele é alojado lá numa hospedaria muito pobre. Ele é socorrido por quem? Por Ananias. E aí o mestre já começa a deixar lição, né? O mestre já começa a deixar lição. Quem vai te socorrer é aquele que você ia perseguir para matar. É ele que vai te socorrer. E Ananias vem e o acolhe como um cristão puro, que fora avisado por Jesus, ou seja, tinha contato com Jesus. E Saulo se torna o maior apóstolo do cristianismo primitivo, maior divulgador
dos princípios do Evangelho. Ele, para fazer esse trabalho, na compreensão tão grande que ele demonstra, ele vai para o deserto, se isola no deserto, começa a estudar todos os ensinamentos de Jesus, através daquilo que ele tinha possibilidade de entrar em contato, que estava escrito. E ele, quando se vê pronto para a tarefa, depois de anos, no deserto, isolado, sofrendo uma série de ataques, uma série de humilhações, inclusive em relação a seu pai, que não aceita, e que depois manda dinheiro para ele num ato de humilhação maior ainda, no meio da rua. Ele se torna essa grande figura maravilhosa, que é o exemplo maior que nós podemos hoje citar como conversão, como modificação, como uso bom do livre-arbítrio. Tanto que o livro conta que no fim de sua estadia aqui conosco, como Paulo de Tarso, ele, quando vai ser executado em Roma, ele recebe a informação dos benfeitores amigos, que através dessa sua existência e das escolhas que ele tinha feito, ele tinha conquistado, ele tinha ganho algumas encarnações. Ele estava liberado de algumas encarnações que ele precisaria ter para se tornar aquele que estava sendo naquele momento executado e estava indo para o desencarne, sendo recebido por Jesus. E nós? Porque esta pergunta feita por Paulo a Jesus foi deixada aqui como um exemplo e como um convite a todos nós que estamos aqui, os encarnados e os desencarnados. Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta que cada um de nós aqui precisa fazer. Ele teve um momento dele e fez a pergunta. E com a resposta que foi dada, ele fez a sua caminhada. E nós? Nós não precisamos ir para o deserto. Nós temos algo na vida que representa tudo aquilo que foi oferecido para Paulo de maneira mais sofrida. Nós temos os evangelhos. Lá Jesus estará falando para nós o que Ele quer que a gente faça. É só a gente perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E a resposta vem. A resposta vem num contato com alguém, a resposta vem numa leitura do Evangelho, numa leitura desses livros maravilhosos que vieram nos assistir através da doutrina espírita, principalmente esse nosso irmão que hoje estamos lembrando aqui, Emmanuel. Estou terminando, até que horas eu tenho? 2 minutos. 2 minutos, vamos ver o que eu faço de 2 minutos. Pelo menos eu vou deixar aqui, em 2 minutos, dá tempo de eu deixar aqui o convite. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E ele vai responder, porque ele respondeu quando foi perguntado qual é o maior mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e ama o próximo como a ti mesmo. É isso que ele quer que a gente faça. E como é que eu vou fazer isso? Nas nossas mais diminutas relações, principalmente lá em casa.
principalmente no meio, na via pública, principalmente no encontro com parentes, com os amigos, com companheiros de trabalho, com o vizinho, com o porteiro do prédio. Senhor, o que queres que eu faça? Ama meu filho, que aí você estará fazendo aquilo que eu quero que você faça. Muita paz a todos.